Muito bom dia, queridos irmãos, queridas irmãs. Com muita felicidade que estamos mais uma vez aqui reunidos nesta manhã belíssima, um pouco calorenta aqui na cidade de São Pedro da Aldeia, mas um dia não deixa de ser pleno, né? Como sempre, um presente de Deus. Dia 10 de janeiro de 2021. Esse momento tão salutar, tão feliz, na qual a espiritualidade nos prepara com muito carinho e que a nós só nos cabe aproveitar e nos regozijarmos com tudo isso, né, com essas energias que vêm do alto, a nos iluminar através aí das lições benditas do nosso Mestre Jesus. Então, com isso, saudamos a todos, desejando um excelente estudo. Para iniciar, vamos pedir ao companheiro Evaldo para que realize a leitura de abertura, uma mensagem que ele escolheu com muito carinho para a gente, compartilhando aqui na tela para vocês irem acompanhando. Evaldo, por favor, só ativar o seu microfone, por favor, e quando pronto, pode realizar a leitura. Pronto. Muito bem. Bom dia, meus irmãos. Sejamos todos bem-vindos e gratos por este estudo. Mensagem número 20, da página 51, do livro Vinha de Luz, pelo Espírito de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. A porta estreita. Porfiai, isto é, debata por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Jesus, Lucas, capítulo 13, versículo 24. Antes da reencarnação necessária ao progresso, a alma estima na porta estreita a sua oportunidade gloriosa nos círculos finais. Reconhece a necessidade do sofrimento purificador, anseia pelo sacrifício que redime, exalta o obstáculo que ensina, compreende a dificuldade que enriquece a mente e não pede outra coisa, deseja a lição. Nem espera senão a luz do entendimento que ele frágil de carne em que se mergulha para o serviço de retificação e aperfeiçoamento, reconquistando, porém, a oportunidade da existência terrestre. Volta a procurar as portas largas por onde transitam as multidões. Fugindo à dificuldade, empenha-se pelo menor esforço. Temendo o sacrifício, exige a vantagem pessoal, longe de servir aos semelhantes. Reclama os serviços dos outros para si. E, no sono doentio do passado, atravessa os campos de evolução, sem algo realizar de útil, menosprezando os compromissos assumidos. Em geral, quase todos os homens somente acordam quando a enfermidade lhes requisita o corpo às transformações da morte. Ah, se fosse possível voltar, pensam todos. Com que aflição acariciam o desejo de tomar a viver no mundo, a fim de aprenderem a humanidade, a paciência e a fé. Com que transporte de júbilo se devotariam, então, à felicidade dos outros. Mas é tarde. Rogaram a porta estreita e receberam-na.
Entretanto, recuaram no instante do serviço justo. E porque se acomodaram muito bem nas portas largas, volvem a integrar as fileiras ansiosas daqueles que procuram entrar de novo e não conseguem. Graças a Deus. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Gratidão, Evaldo, pela escolha aí da mensagem. Na verdade, vai ser uma cola para a gente hoje, né? Do benfeitor Emmanuel. Excelente escolha aí de mensagem. Nossa gratidão, tá, Evaldo? Muito obrigado. Mônica, por favor, faça a nossa prece inicial. Bom dia. Então, Saiu bem, Sandro? Ok, vamos então nos concentrar, fechar os nossos olhos, nos prepararmos para esse momento tão importante em que aqui estamos exercitando a oportunidade de aprender, de compreender sobre essa porta estreita, entender o caminho. Então, irmãos queridos, sejamos gratos por essa oportunidade de existência. Como disse a página inicial, que não percamos tempo, que tenhamos sim coragem para enfrentar os compromissos assumidos na vida espiritual. E assim, Jesus querido, gratos por ter a Ti como meta, os seus ensinos como uma bússola, de ter existência que o nosso Pai misericordioso nos ofereceu. Estamos aqui felizes por poder começar mais um Evangelho. Nos intua, nos abençoa, abençoa todos os nossos amigos, voluntários encarnados e desencarnados do Grupo Espírita Francisco de Assis. Fica conosco agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Gratidão, Mônica, pela prece. Bom, saudamos a todos que chegaram recentemente à nossa sala, ao nosso estudo. Hoje, dando continuidade ao estudo do Evangelho, no seu item 18, vamos ter a oportunidade de estudar e refletir sobre a lição A Porta Estreita, que será gentilmente lida pela nossa companheira Márcia. Então, Márcia, muito bom dia, gratidão aí pela sua colaboração. Quando você estiver pronta, pode iniciar a leitura, por favor. Bom dia a todos. Então, como o Sandro falou, a porta estreita. Vou ler item 3, 4 e 5. Entrai pela porta estreita, porque a porta da perdição é larga, e o caminho que a ela conduz é espaçoso, e há muitos por ela que entram. Como a porta da vida é pequena, como o caminho que a ela conduz é estreito, e como há poucos que a encontram. São Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14. Alguém lhe tendo feito essa pergunta, Senhor, haverá os que se salvam? Ele lhe respondeu, fazei esforços para entrar pela porta estreita, porque eu vos asseguro que vários procurarão por ela entrar, e não o poderão. E quando o pai de família tiver entrado e fechado a porta, e que vós, estando do lado de fora, começardes a bater, dizendo, Senhor, abre-nos. Ele vos responderá, eu não sei de onde sois. Então recomeçareis a dizer, comemos e bebemos em vossa presença, e vós ensinastes em nossas praças públicas. E ele vos responderá, eu não sei de onde sois. Retirai-vos de mim, todos vós que cometeis a iniquidade.
Será então que haverá prantos e ranger de dentes, quando vereis que Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas estarão no reino de Deus, que vós, outros, sereis enxotados para fora. Virão do Oriente e do Ocidente, do setentrião e do meio-dia, os que terão lugar ao festim no reino de Deus. Então, aqueles que são os últimos serão os primeiros, e aqueles que são os primeiros serão os últimos. São Lucas, capítulo 8, versículo de 23 a 30. A porta da perdição é larga, porque as más paixões são numerosas, e o caminho do mal é frequentado pela maioria. A da salvação é estreita, porque o homem que quer transpô-la deve fazer grandes esforços sobre si mesmo para vencer as suas más tendências, e poucos a isso se resignam. É o complemento da máxima: há muitos chamados e poucos escolhidos. Tal é o estado atual da humanidade terrestre, porque a Terra, sendo um mundo de expiação, o mal nela predomina. Quando ela estiver transformada, o caminho do bem será o mais frequentado. Essas palavras, pois, devem entender-se em seu sentido relativo e não no sentido absoluto. Se tal devesse ser o estado normal da humanidade, Deus teria voluntariamente votado a perdição à imensa maioria de suas criaturas. Suposição inadmissível, desde que se reconhece que Deus é todo justiça e todo bondade. Mas de que ações mais essa humanidade poderia se tornar culpada para merecer uma sorte tão triste? Em seu presente e em seu futuro, se ela estava inteiramente relegada na Terra, e se a alma não tivesse tido outras existências? Por que tantas entraves semeadas em seu caminho? Por que essa porta tão estreita, que é dada ao menor número transpor, se a sorte da alma está fixada para sempre depois da morte? É assim que, com a unicidade da existência, se está incessantemente em contradição consigo mesmo e com a justiça de Deus. Com a anterioridade da alma e a pluralidade dos mundos, o horizonte se amplia, a luz se faz sobre os pontos mais obscuros da fé. O presente e o futuro são solidários com o passado. Então, somente se pode compreender toda a profundeza, toda a verdade e toda a sabedoria das máximas de Cristo. É isso. Finalizado, meus amigos, a nossa leitura aqui da Porta Estreita. Obrigado, tá, Márcia, pela leitura. Realmente Nada. uma lição muito sublime aí que a gente vai agora explorar um pouquinho para ver como a gente realmente compreendeu, né, a mensagem e aí aprendermos uns com os outros. Antes disso, antes de passar para o nosso amigo Rubens, que ficou de nos trazer as primeiras reflexões, vou pedir a minha colaboradora aqui, minha coordenadora. Esqueci de alguma coisa, Mônica, antes de a gente dar o start aqui nas nossas reflexões? A gente que queria dizer onde a gente está, né? Nada a ver. Fala aí. Olha, para os que são virtuais e a gente encontrou e conheceu vocês no meio do caminho, talvez vocês não reconheçam. Mas para os frequentadores, vê se vocês reconhecem essa janela com essa mangueira lá no fundo. O Sandro, aquele quadro branco atrás do Sandro, aquelas palavras. Vocês querem que eu diga o cheiro que está nesse lugar? Claro, de perfume maravilhoso, né? Porque a gente tem Nosso o cuidado centro. da Rose. O nosso centro. Nosso centro. Nosso, é o nosso. É isso mesmo. Olha, estou aqui sendo abraçada, estou sentindo aqui o abraço. E eles estão mandando um abraço para todos vocês. Quem não conhece o A nosso gente está salão... recebendo uma energia Puxa, muito boa. que saudade. Por isso que a gente está aqui rindo à toa. Saudades, Mônica. Não é, gente? É muita saudade. Então, para quem não conhece o nosso centro, porque mesmo sendo virtual, ele é nosso, é a nossa casa, são os nossos amigos espirituais. Mas lembrando que eles não precisam da vida material para chegar até a nós, eles nos acompanham, eles estão conosco nesse momento.
E todos nós aqui, eu e Sandra, a gente está muito feliz, a gente já entra sorrindo, Verdade. feliz da vida de estar aqui e poder passar para vocês. Eu sei que a iluminação ali ia atrapalhar um pouco, eu falei assim, não, mas eu tenho que mostrar essa janela, essa sala aqui de atendimento fraterno, é a sala que eu mais gosto aqui do centro, eu corro para ela na frente dos outros atendentes. A hora que o Sandro falou, eu anotei uma diferença, não falei nada, eu senti. Falei, a voz dele parece estar diferente. Olha que maravilha lá. Lá o nosso Olha lá o fundo. nosso fundo das nossas palestras. E a Vamos gente voltar, vai, se Deus quiser. A gente queria ter a oportunidade de trazer essa energia aqui para vocês. Hoje a gente está com uma missão que mais para frente a gente comenta com vocês e vamos seguir. Vamos estudar, gente. Vamos sim. Então, dando continuidade agora, nos trará as primeiras reflexões sobre a lição de hoje, nosso companheiro Rubens. E a gente agradece aí o carinho, a disponibilidade, tá? E a boa vontade de falar para a gente. Rubens, muito bom dia. Quando estiver pronto, meu irmão, pode falar. Estou pronto. Pronto. Bom dia a todos. Agradeço essa oportunidade aí para poder tentar dar essas primeiras reflexões aí do nosso estudo. Então, continuando aí, a gente já viu aí o porquê do motivo que a porta é tão estreita. O planeta a Terra sendo um planeta de provas e expiações, é um planeta que impera mais para o mal do que para o bem. Então, a gente já nota por que a porta é tão estreita. E o que está escrito lá embaixo, que muitos têm que tomar um choque para poder apresentar alguma melhora na vida e correr atrás do que é necessário para o crescimento espiritual. Então, uma das reflexões que eu queria colocar aqui seria, realmente é uma reflexão mesmo, que diz assim: muitos querem a cura e poucos o remédio. Não é? Então, a maioria, acha que tem que melhorar sem remédio. E como Deus já explicou para a gente, não tem nada disso. A gente tem que aprender muito, tem que tomar o remédio da vida, o remédio espiritual para poder crescer. Então, aqui diz que a porta estreita ela é mais fina, mais apertada do que a larga, porque poucos não entendem o porquê de como se chegar a ela. Muitos querem entrar, mas não conseguem porque não têm capacidade para chegar, para achá-la, inclusive. Estão mais pela porta larga do que pela porta estreita. O homem tem que melhorar muito quando Deus diz, o Papai do Céu, quando Jesus fala para a gente, preparai-vos para poder entrar nessa porta, porque ela é estreita e muitos tentarão e não conseguirão. Então, nós sabemos que o planeta, sendo um planeta de provas e expiações, o mal imperando, as pessoas vão mais pela porta larga, porque é a porta da perdição, é a porta que dá mais comodidade, e esquecem da porta estreita. E quando chega na hora, eles não conseguem achá-la. E como está tudo escrito aqui, quem procurar vai ter. O homem tem que melhorar muito, o ser humano tem que melhorar muito o seu coração, tem que melhorar muito o seu espírito. O homem tem que ser mais amor, mais solidariedade, tem que perdoar mais, tem que seguir as palavras do Cristo,
tem que fazer tudo para melhorar a sua vida e a vida dos outros. Tem que ser mais amado, tem que ser mais amigo, para poder achar essa porta. O único que eu me lembro, Paulo de Tarso, foi o único homem que estava na porta larga da vida. Esse estava na porta larga da vida. E através de um clarão, uma luz, ele mudou de repente. Acho que foi o único homem que achou a porta estreita mais rápido do que todo mundo. E numa única encarnação, ele passou do céu, do inferno ao céu, numa única encarnação, não é? Todo mundo se conhece a história de Paulo de Tarso, sabe que ele foi o único espírito, o único apóstolo de Deus que se salvou numa única vida. Achou rapidinho a porta estreita, né? Passou do mal para o bem tão rápido. Então, aqui diz que o estado da humanidade terrena, sendo a Terra um mundo de expiação que predomina o mal, né? E a Terra, a maioria dos homens, a maioria dos seres humanos vão mais pela porta errada, vão mais para o mal, querendo ludibriar os outros, querendo tudo para si, nada para ninguém. Isso faz com que as pessoas caminhem errado, né, na vida, e a Terra está para melhorar, né? Está melhorando, e quando ela melhorar, como diz aqui, ela melhorando será o caminho do bem, a porta estreita será achada com mais facilidade. Não é isso? Larga a porta da perdição, porque são numerosas as paixões, e porque o maior número envereda pelo caminho do mal. O que está escrito aqui não tem muito o que comentar, porque quem entende, as pessoas que entendem, sabem que para se achar a porta, essa porta estreita, basta querer. É difícil, todos nós sabemos que é difícil achar essa porta, porque precisa muito esforço da nossa parte, sair da onde nós estamos, do marasmo, sair dos pensamentos ruins, né? E passar para os pensamentos bons, para ajuda ao próximo, para amor, carinho, perdão. Temos que saber perdoar, né? Isso aí acontece com todo mundo. Imagina só, a gente tem um exemplo, eu já passei por isso, muita gente já passou. A gente tem que ter cabeça para pensar, parar para pensar por um minuto antes de fazer a coisa errada. Se a gente já fizer isso, a gente já está no caminho certo para achar essa porta. A gente está num carro, está dirigindo, de repente leva uma fechada, né? E aí? Muitos não têm aquela cabeça de baixar, né? Não tem aquele pensamento de baixar a cabeça e falar: vai, meu irmão, na frente, que Deus te acompanhe, chegue, que você consiga chegar ao seu lugar. A maioria não, a maioria quer revidar, a maioria quer xingar, quer apertar o acelerador, quer passar na frente do outro, quer fazer a mesma coisa. Então, isso aí já é instinto do ser humano. A pessoa tem que melhorar muito, tem que abrir a cabeça para poder melhorar seu coração. Isso acontecendo, ele já está no caminho certo, porque Deus fala: muitos são chamados, poucos serão os escolhidos. Por quê? A oportunidade é dada para todos, né? Todos acharem essa porta, mas poucos conseguem, porque não aproveitam essa oportunidade, não conseguem melhorar o seu íntimo, o seu eu dentro de si, né? Não conseguem ter aquela vontade de solidariedade, de ajudar o outro irmão, de ter amor pelo próximo.
Então, fica difícil. Eles acham que tem fé, acham que a fé é necessária. Então, quando ele fala os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, aqueles que acham que têm fé ainda tem que estudar muito, ainda tem que aprender muito, que acham que têm fé, só a fé basta para poder passar pela porta. Não é só isso. Muitos virão de outros lugares e serão os primeiros, porque esses já têm dentro de si o amor, têm dentro de si a vontade de ajudar, a vontade de participar dos ensinamentos do Cristo, né? E esses que serão os últimos ainda terão que estudar muito para poder chegar lá. Eu acho que não tem muito o que falar, porque o texto todo já diz tudo em relação ao que é a porta estreita e a porta larga. Não é difícil de compreender. O difícil é conseguir chegar lá, porque o sacrifício tem que ser muito grande para a gente poder achar essa porta, para poder melhorar a nossa vida, melhorar a vida dos outros irmãos. Só depende de nós para chegarmos aonde temos que chegar, né? Então, são as minhas reflexões sobre o nosso estudo de hoje. Também tem, devido à pluralidade dos mundos, muitas existências, né? Muitos mundos, e a pluralidade das existências também, né? A gente que tivemos muitas vidas, já vivemos muito, muitos já viveram e não aprenderam, né? Continuam a mesma coisa, estão estagnados e vão ter que viver muito para poder aprender, para poder achar essa porta. Outros já conseguiram, estão no caminho certo. Aquele que começa a melhorar já está no caminho certo para achar essa porta, devido à sua vontade de melhorar espiritualmente, de crescer espiritualmente, né? Então, nós temos essa vantagem da pluralidade das existências. Se não for numa, será na outra. E quanto mais rápido a gente chegará nessa porta. Quanto mais rápido for o aprendizado, quanto mais aceito for o aprendizado, mais rápido chegaremos nessa porta. Meu irmão, eu acho que era isso que eu tinha para falar sobre essa reflexão da porta estreita. Pelo menos foi o que eu entendi. Não sei se eu estou certo, se eu estou errado, pode me puxar a orelha se eu falei alguma coisa errada. E passo a palavra para você aí. Se alguém mais tiver alguma reflexão para fazer, pode fazer à vontade. Valeu, Olha, Rubens. quem vai fazer a reflexão está entrando agora, hein? Também. Quem vai ajudar o Rubens. Valeu, Rubens, tá? Gratidão, meu amigo, pelas suas reflexões aí, muito oportunas, pertinentes. É a primeira vez. É a primeira vez que eu faço reflexão de algum estudo. Então, ainda estou um pouquinho meio nervoso aqui, pedindo aqui a Papai do Céu para me ajudar a tentar com refletir certeza. sobre o que está escrito, se bem que não é muito difícil de explicar, é difícil de seguir. Mas a gente consegue seguir, a gente consegue. A gente sabe que é difícil chegar na porta estreita, mas a gente vai conseguir. Agora, o que está escrito aqui não é muito difícil de se explicar, porque sabemos que, né, para chegar lá temos que melhorar muito, temos que estudar muito, aprender muito para poder acharmos essa porta, que ela fica muito escondida, realmente ela fica muito escondida. Não é fácil de achar, não. Verdade. E que bom que já conseguimos, né, compreender que é necessário buscar essa porta estreita, né? Então, o primeiro passo já foi dado
né? E gostei muito aí do que você falou, das reflexões. Lhe agradeço, tá? Eu vou passar a palavra para a Mônica para fazer alguns comentários, depois eu vou fazer umas ponderações aqui também. Mônica, Tá bom. faça as vezes de receber o nosso amigo aí também, te dou essa honra. Ah, é uma honra mesmo. Beto Correia, aparece aí pra gente, que a gente está morrendo de saudade, Beto Correia. Você um vídeo aqui. Eu não estou conseguindo vê-lo. Só falta conectar o vídeo. O seu áudio tentando. já está. Olha aí. Agora sim! Estamos aqui, celebramos a chegada. Muito obrigado. Seja eu fico muito muito bem-vindo. Quero te ouvir. Poxa, mas eu estava cheia de esperança achando que você ia me salvar agora. Hoje eu só estou ouvindo. Beto, então muito bom aproveita dia. que estamos aqui. Fala, Sandro. Muito bom dia, meu irmão. Seja muito bem-vindo. Quando você puder, ouça ou veja, né? Melhor dizendo, quando a gente postar lá no Facebook e o YouTube, o nosso início aí do estudo. Nosso companheiro Rubens aí fez uma reflexão muito interessante aí, tá? Que bom, vou fazer isso. Valeu. E bom dia para você. Aqui, sinta a energia da nossa casa, como disse a Alexandrina, nossa casa. Estamos aí, ó, a janelinha, Sandro com o salão, para a gente passar essa energia para vocês. Tô vendo. Por isso que a gente está rindo à toa, Beto. Que bom. Bom, mas e aí? O Rubens trouxe aí muito bem o nosso estudo de hoje. Falar da porta estreita é desafiador, né, Rubens? É um desafio muito grande, talvez seja um dos maiores desafios nossos, porque é um convite à mudança interna. Então, ele traz isso. Gosto muito e não lembrava mais da frase que você disse: muitos querem a cura, poucos o remédio. Exatamente. O quão é desafiador, né? É quase aquele processo, se for físico, né? A gente levar para o lado físico. Eu estou com alguma dor, alguma situação em que depende de mim o movimento para melhora, e, no entanto, eu não faço esforço nenhum, mas eu quero que resolva a minha situação. Eu quero ser resolvido. E aí, né, eu brinco falando que do céu, quando quer, cai chuva. Não fique esperando que vai sair exatamente do jeito que a gente deseja. É aquilo que a gente precisa. E o seu Evaldo, ele escolheu muito bem também a nossa página inicial, belíssima. Dá um estudo completo também. E eu achei muito interessante ressaltar que lá nesse capítulo, né, da Vinha de Luz, Porta Estreita, por Emmanuel, eles trazem essa reflexão dizendo a importância, que reconhece a necessidade do sofrimento purificador, e aí ele alerta, né, reconquistando, porém, a oportunidade da existência terrestre, volta a procurar as portas largas por onde transitam as multidões. Então, primeiro entender o processo entre o que é a porta estreita e o que é a porta larga, como que é desafiador para a gente passar por essa transformação moral, porque isso não está na parte física, ela está no nosso crescimento espiritual. E, como disse lá no capítulo, é estreita a da salvação, porque há grandes esforços sobre si mesmo, é obrigado o homem que a queira transpor para vencer suas más tendências, coisa a que poucos se resignam. Então, quando faz parte das nossas escolhas, infelizmente, ainda pelo processo imaturo da humanidade, nós ainda fazemos escolhas que nos trazem sofrimentos e é necessária essa reparação.
Por isso que tem até uma frase que eu gosto muito, a paz acaba sendo uma decisão. Porque eu preciso, eu desejo muito, muitas pessoas falam, nossa, eu quero a paz, eu quero a felicidade, mas é um processo interno. Quantas pessoas estão num momento tão desafiador da sua vida, no entanto, ela aceita com resignação e passa aquilo de uma forma em que muitos admiram. Nossa, como pode? Fulano está com aquele sorriso todo, tem tantas dificuldades, tantos problemas, tantas coisas a vencer. E tem outros que têm muito mais recursos materiais, no entanto, não está se sentindo feliz. Então, a felicidade é um processo interno. Então, para que eu busque isso, eu preciso tomar algumas decisões, fazer algumas escolhas, que é vencer as minhas más tendências. E a partir do momento, é fácil? Não, o Rubens até comentou, não é fácil. É um passo de cada vez. Mas olha que lindo que é o nosso Consolador prometido, a doutrina espírita, quando os espíritos alertam a gente, nós não regredimos, senão estávamos todos ainda como primatas, e não estamos. Então, avanço houve? Houve. Nossa, e como houve? Só avanço intelectual, avanço físico? Não. Temos, sim, avanço moral. Tem uma página no Instagram que eu gosto muito e ela fala sobre razões para viver. E é uma página muito positiva, porque ela traz só coisas maravilhosas. Ah, Mônica, eu ignoro as coisas desafiadoras ou difíceis que estão na vida? Não. A gente não fica isolado do mundo. Mas eu preciso ter um olhar mais generoso. Entender, sim, que a humanidade avançou e que está avançando cada vez mais. Quantas pessoas despertaram agora com esse momento em que a gente está passando da pandemia? Então, faz parte desse nosso momento, desse nosso avanço. Por isso, é que ele alerta que Deus é toda justiça e bondade. Porque senão seria muito fácil, né, gente? Eu não faço a minha transformação moral, e aí, como Emmanuel fala, reconquistando a oportunidade da existência terrestre, eu volto a procurar as portas largas por onde transitam as multidões. Ou seja, eu passo por um processo desafiador, sinto que eu preciso melhorar algo em mim, aí eu me prontifico a aceitar uma orientação. Isso acontece muito, por exemplo, quando a gente passa por alguns atendimentos. E as pessoas se prontificam e se envolvem, mas quando as coisas parecem estar naquele momento, que aí tem a calmaria, eu me afasto. Eu me afasto do quê? De mim mesmo, da minha essência, das leis morais de onde estão, aonde? Dentro de mim, aonde está, onde Deus permanece, que é onde dentro de quem? De mim mesmo. E aí, só para a gente fechar essa reflexão, eu sei que tem muita coisa aí, tem muita gente que pode ajudar, ele finaliza lá no finalzinho, ele coloca, assim é que com a unicidade da existência, o homem está sempre em contradição consigo mesmo e com a justiça de Deus. É uma luta interior, há muitos séculos, mas que ela está sempre em busca do quê? De nos trazer essas reflexões. Olha o que a gente está fazendo aqui. Entender o processo para que a gente possa fazer uma caminhada onde a gente consiga encontrar essa luz. Com a anterioridade da alma e a pluralidade dos mundos, o horizonte se alarga. Então, quando eu entendo que isso aqui é uma parte de um todo e que a gente tem uma caminhada, eu também não fico naquela coisa assim, ó, deixa para a próxima existência. Sabe de uma coisa? Essa família aí complicada, na próxima a gente volta junto e resolve, né? Tem gente que gosta dessa zona de conforto e aceita nessa condição. Amigo, eu não sei como é que pode ser a volta. Então, vamos cuidar. Eu sempre falo assim, cuidado que pode apertar um pouquinho mais. É melhor aproveitar esse momento em que você tem certos recursos e aproveita para agora fazer o despertar da consciência. A Cida fala muito essa palavra, eu gosto muito disso. O despertar da consciência. Então, que a gente possa, cada vez mais, num passo de cada vez, sendo generoso consigo mesmo
entendendo que a gente há 5, 10, uma semana atrás, a gente já foi pior um pouquinho e a gente aceitou, melhorou um pouco mais e que a gente, cada vez mais, que a gente se interessa por esse autoconhecimento, esse autodesenvolvimento, essa condição de crescimento moral, melhor vai ser essa caminhada, tá bom? Era isso aí que eu ia acrescentar. Cadê Sandro que eu perdi ele? Nesses quadradinhos. Ah, tá ali. Na área. Estou procurando pela palavra do fundo. Estou na área. Gratidão, Mônica, aí pelas reflexões também. Embora você e o Rubens aí já esgotou, né? Toda a nossa fala, a nossa ideia. Vou tentar pegar algo lá da mensagem do Emmanuel, né? Que o nosso companheiro Evaldo leu. Lá dizia o seguinte: fugindo, Emmanuel nos diz, abre aspas, fugindo das dificuldades, empenha-se pelo menor esforço, temendo o sacrifício, exigem vontade pessoal. Ah, se fosse possível voltar. Todos pensam dessa forma. E aí eu fico pensando, né? Quando o Evaldo estava lendo aqui, eu não tinha lido antes, né? Fiz até a postagem e tal, tudo mecanicamente, mas não li a mensagem. Muito oportuna para o nosso momento, né? Diante dessa turbulência que estamos vivendo, né? Dessas dificuldades que fomos pegos de surpresa, porque estávamos naquela zona de conforto, né? E vem algo estranho, né? Ao nosso cotidiano para nos fazer refletir, né? O que estávamos fazendo da nossa existência. Nos trouxe muita dor, está trazendo muita dor, né? Muito sofrimento, porque muitos ainda de nós, né? Ainda não compreendemos, né? Essa dinâmica da vida, né? Os desígnios do Criador. Achamos que o desencarne, né? É algo profundamente terrível, né? É um momento muito difícil, né? Essa partida dos nossos entes, dos nossos amigos, mas tudo tem uma razão de ser. Então, eu fico pensando aqui, pô, o estudo caiu num momento muito bom, né, para nossa reflexão. Por quê? Porque a gente vê, diante de toda a dificuldade que a gente está tendo com a pandemia, e o que é que muitos de nós estamos ansiando, estamos querendo, né? As portas largas, né? As portas da facilidade. E aí a gente vê aí, né, os nossos companheiros que estão escolhendo, né, estão decidindo por caminhos tortuosos, né? Ao invés de se dedicarem a gente amenizar o sofrimento alheio, muito de nós ainda está aproveitando dessa situação para se corromper e para corromper também. Por quê? Porque estamos buscando, né? E aí eu falo como todo, estamos buscando as portas largas, as portas do comodismo, do egoísmo, da usura, né? E finalizando com a porta da perdição, que a gente vai estar contraindo, né, débitos que, pela lei de causa e efeito, a gente vai ter que arcar com isso. E muitas dessas oportunidades, né, que Deus nos considerar para nos reajustarmos com as suas leis, ou seja, pagar, entre aspas, né, a gente quitar esses débitos, vai ser momentos dolorosos, situações bem complicadas, bem mais difíceis do que a gente está vivendo. Em contrapartida, a gente vê algumas almas, né, mesmo estando no mundo de provas e expiações, como bem falou o Rubens, espíritos predominantemente, né, voltados ainda para o mal, vemos almas que estão conseguindo superar essa dificuldade e escolhendo as portas estreitas. E quais são essas portas, ao meu ver? A porta do trabalho honesto, a porta da renúncia, né? Renunciando às suas querências em favor do coletivo, né? Ou seja, a porta da evolução. Então, certamente, esses espíritos, né? E espero que nós estejamos neste grupo fazendo as melhores escolhas, voltados sempre para a caridade, para a bondade, para o amor, né? Para o perdão, e assim trabalharmos, né? Para domar as nossas más tendências, né, que são as que nos direcionam para essas portas largas da facilidade,
e assim nos dedicarmos, né, às portas estreitas, que elas sim nos farão, né, evoluir de uma forma melhor, de uma forma mais segura no caminho do Cristo. Confesso que teria outras coisas para falar, mas assim sinto imensa alegria de passar a palavra para o nosso companheiro Beto, para que ele nos traga também uma palavra sobre o tema aí. Tamanha é o conhecimento que esse nosso amigo tem e que nos faz falta e que nos deixa nossas palavras muito, muito vazias, né? Então, Beto, gostaria que você pudesse aí falar um pouquinho para a gente matar a saudade aí do teu conhecimento, da sua companhia tão agradável, meu amigo. Sandro. Lembra-te que eu ainda estou em resguardo, então não pode, né, jogar esse peso assim tão grande que me constrange. Não, mas qualquer coisinha que você falar vai ser de grande valia, meu amigo. Tenho certeza disso. Beto. Meus irmãos. Beto, e conforme liam a Márcia estava lendo, eu só ficava assim, ó. Ai, Beto falando essa parte. Ai, Beto falando esse pedaço. Ai, Beto falando aquilo. Então, Deus ouviu minhas preces e te colocou. Antes de Beto iniciar, aí eu vou dar um tempinho para ele, como se ele precisasse de um tempinho, né? Porque ele foi pego de surpresa. Deixa eu só falar mais uma coisinha aqui. A Mônica até comentou isso, das palavras que o nosso companheiro Rubens trouxe, né? Essa frase magnífica e bem oportuna para o nosso estudo. Muitos querem a cura, poucos o remédio. Por que isso? Porque a cura é algo muito fácil, né? É algo que não requer esforço nenhum. É o que a gente está, né, diante da pandemia. A gente quer uma solução rápida para que esse momento turbulento, mas se a gente parasse um pouquinho para analisar, é tão favorável à nossa evolução, né, porque é um divisor de águas, né? Então, é muito fácil, né, a cura. E poucos o remédio. E por que o remédio? Porque o remédio é, muitas das vezes, amargo, né? E a gente não quer isso. A gente quer coisas doces da vida, que não precise, né, muito esforço. Então, achei muito pertinente também essa lembrança dessa frase, né? E também compactuo com a ideia da Mônica, dessa página, né, que existe na internet. Eu só queria confirmar, Mônica, você falou razões para viver. Eu sigo muito razões para acreditar, é também muito boa. Eu vou confirmar e falo no final. Valeu. Muito obrigado. Beto, por favor, irmão. Muito bem, meus irmãos. Esse capítulo, né? Muitos chamados e poucos escolhidos, que, na realidade, Kardec monta, estrutura esse estudo do capítulo 18, né? Em cima da parábola do festim das bodas, né? Quando Jesus, através dessa parábola, ele faz mais ou menos uma síntese de forma simbólica para o povo daquela época compreender de todo o processo que aconteceria no planeta nesse momento de transição. Ele resume exatamente o que acontece num mundo quando ele sai de um estágio e entra no outro. E, no caso, ele se referia à nossa terra. Quando ele fala lá, né, que o rei manda os seus servos buscarem todo o povo daquele lugar, ele se referia naturalmente ao povo de Israel, né? Que mataram, né, os seus servos, mataram, né, os seus enviados, que foram, na realidade, todos aqueles que saíram no intuito de pregarem efetivamente, né, as suas leis, de pregarem o amor, e fizeram isso, né, até com o próprio Jesus. E depois, com todos os apóstolos, os discípulos verdadeiros de Jesus, somente João, né, foi aquele que viveu até o fim dos seus dias.
Então, Jesus resume na parábola do festim das bodas, né? Faz todo um cenário, né? De como seria a nossa transição do mundo de expiação e provas para o mundo de regeneração. Então, o que nós vemos efetivamente, né, nesse final da parábola do festim das bodas, onde ele fala ali da questão da túnica nupcial, né, e depois o Kardec aborda essa questão, né, da porta estreita, que está aqui em Mateus, capítulo 7, versículos 13 a 14, né, em que Jesus, então, aborda essa questão de que, para que efetivamente você possa permanecer em condições de fazer parte deste mundo, de estar portando a túnica nupcial. Na realidade, o que é a túnica nupcial? A túnica nupcial é efetivamente vamos dizer assim, a característica do momento vibratório, da aura vibratória, vamos colocar assim, do tipo de energia e de vibração de que cada um está revestido ou vestido, né? Aí, por ser a túnica nupcial, aquela que efetivamente vai fazer parte desse grande festim, né, que é do casamento, das leis de Deus, né, que é da transformação de nosso planeta nesse planeta mais próximo, né, do reino dos céus, como ele coloca. Então, Jesus, nessa parte, né, onde fala que porfiai por entrar pela porta estreita, porque a porta larga é a porta da perdição, a porta larga é aquela que caracteriza realmente o movimento, as entradas e saídas das criaturas que ainda estão nesse estado que caracteriza, na realidade, o estado das criaturas que vivem num mundo de expiação e provas. Nós precisamos considerar isso uma normalidade, não é? Eu sempre digo nesses processos que a gente procure ver o mundo, ver esse movimento todo, essa transição, como se fossem os espíritos superiores, como se fossem Jesus olhando. Eles não olham, muitas vezes, como nós olhamos, né? Com esse olhar aterrador e, muitas vezes, acusador, porque é natural, é normal esse estágio de expiação, esse estágio onde as almas se encontram ainda tão inconscientes do verdadeiro sentido da vida, que é a evolução em busca da felicidade, que a caminhar pela porta larga é um processo normal da maioria das almas. Por isso ele dizer, muitos serão chamados, poucos escolhidos. Ele ali já assinalava. Alguns espíritos falam que pelo menos 1/3 da humanidade que se encontra hoje em nosso planeta, e nós temos 7,5 bilhões, mais ou menos, encarnados, não é? E como eles afirmam, em torno de 3 vezes mais de espíritos desencarnados, nós podemos fazer. Alguns espíritos afirmam que 1/3 apenas desses espíritos já estão em condições de permanecerem, em função do seu padrão vibratório, de permanecerem no planeta. Então, quando ele realmente coloca essa questão da porta estreita, ele está fazendo aí também uma referência, não é, ao que ele diz, e aí esse momento que ele fala é fantástico, né? Por quê?
A porta estreita para penetrar aonde? Para penetrar no reino dos céus, né? E ele, né, nesse momento, ele afirma efetivamente que a porta estreita é a porta, como o Sandro colocou aí, é a porta da renúncia, é a porta do espírito que já está consciente de que ele efetivamente é alguém que está aqui para avançar, para evoluir na constituição dos valores verdadeiros, né, da vida, né, do verdadeiro sentido da vida nesse processo evolutivo, que é o de melhorar-se. E foi o grande desafio que Jesus colocou. Jesus, na realidade, veio e disse, olha, o homem, para ser feliz, e aí ele fala tudo isso no Sermão da Montanha, né? Ele, para ser feliz, ele necessita, em primeiro lugar, tornar-se humilde, porque só o humilde ele consegue entronizar, ele consegue transformar-se, porque se ele não for humilde, ele não reconhece a sua necessidade. Então, o humilde ele é capaz de entender, como o Sócrates falava, né? Que a forma mais eficaz, e isso lá na questão 919 do Livro dos Espíritos também, que é Santo Agostinho que refere-se a Sócrates, né? A importância do autoconhecimento. Nenhuma pessoa que não conquista a humildade não consegue ter o autoconhecimento e entender que necessita se melhorar nesse, naquele outro aspecto para tornar-se um ser melhor, que é o nosso grande desafio. Então, Jesus, ele, quando coloca essa questão, né, ele afirma que, efetivamente, é necessário essa consciência, não é, de que nós estamos aqui para essa jornada, para essa transformação em que ele coloca, olha, o caminho é a humildade, a meta a ser alcançada é o amor. Aí estão todos os desafios, aí estão todas as leis e os profetas, toda a verdade que rege a vida, como ele colocou. Aí está a porta estreita, a busca para este caminho, né? Para essa constituição, essa consolidação. A consolidação no indivíduo do amor. Essa é a porta estreita. O amor que não tem a intenção efetiva, né, da paga, o amor que não cobra, o amor que aprisiona as criaturas porque liberta, né? O amor que efetivamente irradia as leis de Deus. É quando o indivíduo se torna um canal divino, né? Quando ele se torna um irradiador aonde ele estiver, com o seu sorriso, com o seu olhar, com a sua palavra, com a sua ação de desprendimento, né? Com a sua ação realmente feliz, ele se torna esse elemento que está caminhando pela porta estreita. Porque muitas vezes nós aprendemos essas coisas todas na doutrina espírita, mas ainda no momento em que precisamos sermos esses canais de Deus, por algum tipo ainda de imperfeição que se fixa em nós esquecemos disso tudo e ficamos só com a teoria. Mas é preciso a vivência do amor, né? Na casa espírita, na igreja, em qualquer templo. A vivência do amor é muito mais importante do que todo o conhecimento e do que todos os rituais que ainda existem, né? O amor é a grande meta, o amor é a porta estreita. E é sempre isso que acontece quando um planeta está em transição, como a Terra está em transição. E esse capítulo fala efetivamente da transição. Então, quando Jesus afirma, que Mônica falou ainda há pouco, né? Quando Jesus afirma que a conquista do reino dos céus, o que é isso?
É a conquista desse estágio evolutivo da alma, né? Da alma que ama. O reino dos céus é aquela condição de felicidade que só é propiciada quando a alma consegue viver em paz com a sua consciência e consegue efetivamente ser um elemento de amor, porque Deus está em nós, nós estamos em Deus, mas muitas vezes nós ainda não agimos com essa consciência. Então, somos espíritos ainda que estamos num processo de consciência do sono, como a grande maioria do nosso planeta. Vemos homens aí, vemos senados, né? Corporações governamentais ou não, né? Com atitudes totalmente equivocadas, que são homens cheios de letras da terra, mas com total inconsciência, efetivamente, do verdadeiro sentido da vida, que é o crescimento espiritual. E aí Jesus afirma: o reino de Deus, né, não tem aparências exteriores. Ele não está aqui nem acolá. O reino de Deus está dentro de vós, né? O reino de Deus está dentro do homem, está na alma, está na conquista da alma. E ele vai mais além. Vós sois deuses e poderão conquistar e fazer tudo aquilo que eu faço e muito mais ainda, falando do nosso potencial. Então, para alcançar esse potencial, é preciso entrar na porta estreita, que é a determinação, não é? A dedicação. Dia a dia, eu vou tentar subir um degrau no sentido de ser uma criatura melhor, né? Aí está o grande desafio da porta estreita para fazermos parte deste mundo, quando ele, efetivamente, né? E nós já vemos todo o processo de transformação acontecendo, e quando ele se transformar, quando a parte da humanidade conquistar essa condição, não é, de merecedora de um mundo mais feliz, que é o que está acontecendo com o nosso planeta, né? Aí nós já vamos entrar em questão da transição planetária e vamos sair um pouco da porta estreita, né? Que é a nossa condição de atendermos aquilo que ele diz ainda. Eu acho que está em João 6, se não me engano, né? Quando ele fala para a gente não entesourar os tesouros da terra, mas os tesouros do céu, e no final ele diz, né? Buscai primeiramente o reino dos céus, tudo aquilo que é o crescimento espiritual, né? E sua justiça, e todas as coisas de que necessitas, aí é que o homem às vezes não entende, de que necessitas para ser feliz, lhe serão dadas. Então, são essas palavras, meus irmãos, eu acho que eu até me excedi um pouco nessa mania de falar muito. Tá bom? Muito obrigado pela atenção. Um beijo em todos. É lindo, lindo. Que bom que você veio, a gente fica tão feliz. Só pelas carinhas alegres aqui, já ganhamos dia. Fico. Ô, Mônica. E, Beto, quando você fala do seu esforço, né, que a gente tem que fazer diário, me lembrou Santo Agostinho, que ele ainda indica fazer uma análise antes de você dormir, para poder avaliar esse meu progresso interior, né? Antes de se deitar, o que eu fiz hoje? Quem eu ajudei? O quanto que eu melhorei? Então, assim, esse progresso a gente precisa fazer essa avaliação, né? Mas é isso aí. Eu só quero consertar uma coisinha, Sandro, você tem razão, o nome da página lá é Razões para Acreditar, não para Viver. O Rubens quer falar aqui. Pode falar, Rubens. Não, eu só queria dizer que o Beto, ele fala tão tranquilo, tão gostoso de você ouvir, que a gente pede para ele falar o tempo todo. Se ele pudesse falar o dia todo, eu ouviria o dia todo o Beto falar. Já tive esse prazer.
tão tranquilo, tão gostoso. É maravilhoso ouvir o Beto. Beto, obrigado aí pelas suas palavras. Eu que Maravilhoso. agradeço. Já ouvi você Eu falar que outras agradeço. vezes na minha antiga casa. Lá na minha antiga casa, você já foi lá algumas vezes, eu ouvi você falar. Gostei muito. Falei, será que algum dia eu vou ver o Beto falar mais perto? Agora estou na Qual casa era do a casa, Beto. Rubi? Aqui no nosso lar. Ah, no nosso lar, é porque a minha memória está meio fraca com a Covid. Aham. É aqui no nosso Agora que eu lar. estou Você lembrado já de teve lá, você. você já esteve lá diversas vezes. Graças a Deus você esteve Bom, meu lá irmão, muitas obrigado por tudo. vezes. Ah, aí agora nós estamos juntos na mesma casa, se Deus quiser. Graças a Estaremos juntos Deus. em breve lá. Isso aí. Que bom, irmão. Vai, Mônica, é contigo. É com o Sandro. Falar o quê, né, do nosso amigo Beto? Vou falar o quê? Eu estava aqui ansioso para passar a palavra para ele. Eu não sei nem o que foi que eu falei aqui anteriormente. Não lembro. Eu ia ficar aqui enrolando, falei alguma coisinha e passei para ele. Então, passa para ele de novo. Meus irmãos queridos, tem mais alguém que gostaria de falar algo sobre o tema, que queira aqui expor o teu entendimento, para que a gente aprenda um com os outros? Já vamos nos aproximando aqui do término do nosso estudo. Passou muito rápido hoje, mas foi muito bom, muito interessante. Acho que a Denise quer falar, é isso? É que veio para mim a questão 909, né, do Livro dos Espíritos. Sim. Porque toda hora que estava todo mundo falando, né, e é sempre ela. E a gente já ouviu várias vezes, mas eu acho que vale a pena reforçar, né? Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer suas mais inclinações? Sim, por vezes, fazendo esforços bem pequenos. O que lhe falta é a vontade. Com poucos dentre vós fazem esforço. E aí eu me lembrei muito dela todo o tempo, né? Isso. Quando a Mônica falou, é difícil, né? É esse esforço da boa vontade e do bom ânimo. Obrigada. Muito bem lembrado, nós que agradecemos aí, perfeito. Essa pergunta aí, ela vira e mexe, nos convida, né, a refletirmos sobre ela e muito bom mesmo a sua lembrança. Sandra? Eu só uma palavrinha, só para puxando. Eu falo que essa doutrina é tão maravilhosa, né? Porque nós aqui, a gente estuda e nós já acreditamos, né? Nós estamos, igual a Mônica fala, nós estamos passando por essa pandemia, igual o irmão Sandro falou. E nós acreditamos que nada é por acaso, né? Que Deus sabe, claro, nós estamos passando por isso, é a evolução do planeta, né? Daqui a 20, 30 anos, já assim, vai ser outra era, né? Está começando já essa mudança, é o amor, que nós temos que nos amarmos mais. Esse trabalho, né? Igual está falando no Evangelho, essa porta estreita é isso, essa mudança. Muitos serão chamados e poucos os escolhidos, né? Porque nosso chamado é a todo momento, né, irmão? E muitos que não entendem essa lei da reencarnação, que nós estamos passando por isso, que nós estamos num planeta de provas e expiações, isso é maravilhoso. Porque dá uma paz, né? Para a gente, que a gente entendendo que nada é por acaso, que nós vamos voltar, né? Isso. É só isso que eu queria dizer para cada tempo, tá? Só isso não, muito bem. E aí eu fico imaginando, né, quando regressarmos à nossa pátria espiritual, né, a nossa morada de verdade, se conseguirmos, né, vencer esse momento turbulento, mais um momento turbulento aqui como espíritos encarnados, se a gente conseguir nos mantermos firmes, né, nos ideais do bem, da caridade, dos ensinamentos do Cristo, se a gente conseguir praticar isso, e aí ao nosso regresso na parte espiritual, a nossa própria consciência reconhecer que conseguimos passar por isso de uma forma assim muito satisfatória, né?
do ponto de vista da evolução, de superação, vai ser magnífico para a gente, vai ser algo que a gente vai guardar para sempre aí, essa conquista. Érica, por favor. Na verdade, não é Érica, é o Jobert que está aqui. Tudo bem? Bom dia a todos. Opa! Tudo bem, meu irmão? Mas a Érica também está aqui do meu lado. Bom dia a todos. A gente gostaria de fazer uma pequena contribuição. Ontem eu vi uma live do André Trigueiro, em alguma federação espírita, que eu já não me recordo qual, e aí ele falou o seguinte, que um dos grandes, vamos chamar assim, problemas do espírita, principalmente, é ele considerar que a data de transformação do planeta é uma data X ou Y e que, a partir de lá, o mundo vai mudar. E aí ele lembrou muito bem, e eu acho que cabe aqui nessa questão da porta estreita, que a modificação ela é de dentro para fora. Isto por exemplo, o Chico Xavier, apesar de estar no planeta de provas e expiações, enquanto encarnado e agora enquanto desencarnado, se é que ele não reencarnou ainda, ele já tem condições de viver num planeta superior ao que estamos hoje. Então, é uma questão simplesmente de uma mudança individual, né? Há uma distorção da questão do que se acha, da data limite que se fala, e eu compreendo isso, né? Mas a preocupação do André Trigueiro, e eu acho que isso cabe nessa reflexão, é não achar que haverá uma data a partir de 2000 e tanto a gente vai mudar. A mudança ela deve ser hoje, pode e deve ser hoje, para quando acontecer a gente já está em condições de. Essa é a nossa preocupação. Obrigado. Nós que agradecemos, meu amigo, pela consideração e pelas suas palavras, né? Que, na verdade, você fez uma retransmissão, né, de uma ideia do Trigueiro. Muito bom. E agradeço aí. Bom, meus irmãos, é chegado aqui o término do nosso estudo. Espero que todos tenham compreendido, que as reflexões aí sirvam, né, para a nossa caminhada. Antes de passar para o momento da prece, vamos combinar o script do próximo domingo e aí pedimos aos nossos irmãos para que se manifestem aí quem tem interesse de, primeiramente, realizar a leitura dos itens 6, 7, 8 e 9. Eu posso. Anotado aqui, meu irmão Rubens. Posso e até gosto. Beleza, gratidão aí, tá? E agora, quem pode nos trazer as primeiras reflexões aí? Aquela ideia que a gente tem aí de sempre trazer um companheiro aí para startear o nosso estudo, falando as suas impressões. Quem pode fazer isso? Quem deseja? Pode só abrir o microfone aí, falar o nome, por favor. Lembrem que eu preciso estar empregado, tá? Então, pratiquem a caridade. Nosso chefe está na área aí só observando, então eu preciso desse emprego. Ninguém? Pode ser os encarnados agora, como diz o nosso amigo Beto. Bom, não tivemos voluntário hoje, então, ao longo da semana, a gente vê o que a gente faz. Beto, o nosso companheiro Rubens falou que adora ouvir você.
Se eu falar isso, eu vou estar sendo repetitivo, né? E acredito que muitos aqui, se falarem também, vai dar no mesmo. Mas a gente gostaria também de esgotar um pouquinho, né, da tua boa vontade. E se você puder nos brindar aí com a prece de encerramento, ficaríamos muito felizes. Tá bom, meu amigo. E se eu tiver realmente numa situação mais tranquila, que tem sido mais tranquila a recuperação, a gente vai estar junto aqui no dia 17, né? Se Deus quiser. Não é isso? Isso. Não é dia 17? Isso. Isso. Né? Nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, não é? Você acha que os 4 itens, Beto, fica muito longo ou dá para levar do 6 ao 9? Tá sim. Tá ótimo. Beleza. É excelente. Então tá bom. Muito bom. Então, vamos fazer a nossa prece, né? Acho que ele desligou o som. Alô, tá me ouvindo aí? Agora que a gente está te ouvindo, Beto. Tá me ouvindo? É porque teve um... Eu acho que caiu sua internet. Minha internet está... Voltou agora. Mas vamos fazer a nossa prece, então, né? Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, pela bênção da vida, né? Pela oportunidade que estamos tendo de fazermos parte desses momentos, né? Que certamente são momentos que não têm esta ou aquela data, mas a Terra está em transformação desde muito tempo, desde a vinda dos sacerdotes, desde a vinda de Jesus, né? E que certamente alcançará essa plenitude em determinado momento, como Jesus nos afirmou. Então, nós agradecemos a Deus a oportunidade de fazermos parte nesse momento em que já temos consciência de que somos espíritos, filhos de Deus, nessa jornada infinita da vida em busca da perfeição e da felicidade, e em busca de também nos tornarmos instrumentos do seu amor para colaborarmos com Ele, com Jesus, na construção desse mundo mais feliz e no amparo a tantos e tantos irmãos que necessitam ainda do esclarecimento, que ainda não têm consciência de que são filhos de Deus e de que estão realmente nesta jornada no intuito de serem mais felizes e de se tornarem espíritos melhores. Assim nós te agradecemos, meu Pai. Te agradecemos, Jesus, por este grupo de amigos que se reúne para estudar o teu Evangelho, que se reúnem, Senhor, para orarmos uns pelos outros, no intuito de nos tornarmos um núcleo do teu amor para a irradiação do bem, Senhor, em favor de outras criaturas. Assim, Jesus amado, abençoa-nos,
e que o teu infinito amor possa irradiar-se, envolvendo a todas as criaturas, Senhor, que passam pelas dores físicas ou que passam pelas dores morais. Por todos aqueles, Senhor, que se colocam na condição de instrumentos do teu amor, a amenizar as dores dos que se encontram doentes do corpo e da alma, Senhor, trazendo-lhes o lenitivo, sejam os médicos, sejam aqueles que trazem a mensagem do bem, os enfermeiros incansáveis, Senhor, que muitas vezes transformam-se em psicólogos da alma, no intuito de trazer Senhor, a esperança, né? De trazer o consolo para tantas e tantas criaturas. Abençoa, assim, esse nosso grupo, Jesus, para que estejamos unidos e buscando alegremente estabelecer as suas atividades para continuarmos cumprindo com a tarefa que o nosso Senhor nos delegou na condição, Senhor, de o Espírito de verdade, na irradiação dessas verdades espirituais que certamente foram chamadas de o Consolador, e é o Consolador prometido por ti, Senhor, para mostrar ao homem que somos jornadeiros da eternidade e de que temos como destino a felicidade, a perfeição, Senhor. Assim, Jesus querido, abençoa cada irmão, né? A esses irmãos que estão aí na frente, aos irmãos que participam das atividades, e que a tua paz, Senhor, possa realmente nos envolver a todos, hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigado, Senhor. Graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Gratidão, Beto, pela prece aí. Desculpa aí, a gente está interferindo aí na sua convalescência, mas a gente sabe que você é do bem e entende aí as nossas palavras. Muito obrigado aí pela sua prece. Realmente, a gente fez uma Vocês só viagem estão aqui. me ajudando, rapaz. Pedir desculpas é uma blasfêmia, né? Valeu, meu irmão. Eu Companheiros amo muito queridos. vocês. Nós também, Beto. Valeu mesmo. Bom dia a todos, Sandro, bom dia. Bom dia. Todos tenham um dia abençoado, né? Todos. Bom domingo para todos. Valeu. De minha parte, não tenho recados, tá? É só pedimos que todos acompanhem lá o nosso grupo, Amigos do Jefa. Qualquer novidade a gente posta lá. Temos algumas campanhas aí que a gente faz de forma virtual, né? Campanha de incentivo ao Evangelho no Lar, tão importante. É muito importante a gente realizar o nosso evangelho, a gente incentivar os nossos amigos, nossos parentes, também a realizar o culto no lar, né? Esse momento tão magnífico, no qual somos visitados pela espiritualidade maior. Então, devemos abrir as portas dos nossos lares a Jesus, para estudar e refletir e ler um pouquinho do seu evangelho, e aí a gente possa contribuir, né? Não só para os nossos lares, mas com a da vizinhança, enfim, criando uma atmosfera do bem. Outra campanha que nós temos é ler é bom, compartilhar é muito melhor, onde a gente convida os nossos amigos, né, para que coloquem lá trechos, né, das obras que estão lendo no momento. Então, a gente fica muito feliz aí de compartilhar também esses trechos dessas obras magníficas, né, que certamente cada um da gente aí está lendo. Ficamos na expectativa aí da decisão e da resolução das datas, né, da volta dos nossos outros estudos, mas aí a gente vai falar daqui para frente. Enfim, tem muita coisa aí que a gente pede que os companheiros acompanhem, né, nas nossas redes.
as palestras que a gente convida a todos, principalmente aquelas online, né? Se vocês puderem fazer o esforço de entrar lá no dia, na hora determinada, para que a gente possa participar, né? Prestigiar o palestrante que está trazendo uma palavra amiga, né? Então, isso é muito importante também. Entra lá no canal do Jefa no YouTube, dá o like lá, segue a página para dar uma maior visibilidade. Isso tudo é importante nessa questão aí de dissipar a mensagem do mestre, de propagar, né, o teu evangelho e a doutrina espírita, né? Lembrando do Emmanuel, quando nos diz que a maior caridade que a gente possa fazer o espiritismo é a sua própria divulgação. Então, que cada um da gente faça aí um esforço, né, de propagar essas mensagens aí que a gente tanto trabalha em cima delas. Mônica, você teria algum recado que eu tenha esquecido? Eu sei que você vai falar algo aí muito importante. Dizer que eu amo vocês. Beto, amei tê-lo aqui hoje. Assim, radiante, ganhei o dia, né? Muito feliz por estar aqui com vocês. Feliz por estar na nossa casa, trazendo um pouco dessa energia aí a vocês. Está sendo cuidada maravilhosamente pela Rose. Então, assim, vai estar muito lindo, impecável para quando a gente voltar. E aí os nossos abraços serão ainda mais fortes, de coração com coração, claro, né? Exatamente. E o trabalho continua, né, Mônica? O trabalho continua, certo? O trabalho continua. Valeu. Então, meus irmãos, minhas irmãs, um bom domingo a todos, tá? Bom Fiquem domingo, com Deus. Bom domingo. Obrigado pela companhia. Bom dia a todos. Fiquem com Deus. Tudo de bom para nós. Bom dia. Bom domingo. Bom domingo. Até durante a semana. Valeu. Ó, e relembrando, se alguém quiser trazer as primeiras reflexões, só falar lá no grupo, tá? Ou no privado. Beijo, Cissa, Dagner, Alexandrina, Sandra, Rubens, Bom dia. Parabéns aí a Lucy pelo aniversário dela. Isso. Muito abraçada. Muito. Parabéns. Obrigada. Valeu, Armando. Um abraço, meu irmão. Tânia, beijo, Tânia.